Olá, queridos, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para meditar na palavra do nosso Deus. Espero que você e toda a sua família estejam desfrutando das mais ricas bênçãos do nosso Deus. Leremos, nesta ocasião, o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 ao 20. Diz assim a palavra de Deus. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém. Oremos. Santo Deus, Pai soberano, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, por todas as bênçãos derramadas, e rogamos agora, ó Deus, que fale conosco através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, meditando nesse texto, nós pensamos na dimensão, na proporção, no tamanho do milagre operado na vida deste indivíduo e os impactos que este grande milagre causou, não apenas na vida dele, mas na vida de toda a cidade dos Gerazenos, como também da família, certamente, daquele homem. Vejamos primeiramente o tamanho do milagre. E para que nós tenhamos noção do tamanho, nós temos aqui uma riqueza de detalhes, de informações, que tanto Marcos como Mateus e Lucas se preocuparam e registraram uma riqueza de detalhes, creio que exatamente com o objetivo de mostrar também o tamanho do milagre operado na vida deste homem. Versículo 2 diz o seguinte: Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Primeira informação aqui é que este homem era um homem possesso de um espírito imundo. Espero que você nunca tenha sofrido na pele, alguém que tenha passado por essa experiência. Talvez não conheça, não tenha alguém na família que tenha passado por uma experiência tão desagradável como essa. Alguém possesso
de um espírito imundo é alguém numa situação terrível, degradante, numa situação de sufocamento da alma, de escravidão, de angústia. Creio que de todo sentimento ruim, o mais ruim que você possa imaginar, era o que estava sobre aquele pobre indivíduo, mas que fora bem-aventurado no momento que teve um encontro com Jesus Cristo. Versículo 3: o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Veja só, meus amados irmãos, aquele homem vivia pelos sepulcros, aquele homem tinha uma força descomunal, haja visto não apenas um demônio, não apenas um espírito maligno, mas uma legião, né? Em se tratando de soldados romanos, uma legião somava 6.000 soldados. E a gente vai ver posteriormente Jesus expelindo aqueles demônios, ordenando que eles se retirassem e permitindo que eles encarnassem naqueles porcos, e a manada de porcos era de 2.000 porcos. Eles ficaram totalmente atormentados e se precipitaram desse penhadeiro abaixo e se afogaram no mar. Imagine vocês, meus amados irmãos, eu fico imaginando a situação deste homem, né? E fico lembrando, e até fazendo uma comparação a uma figura folclórica e lendária do lobisomem, né? Sabemos que este ser jamais existiu, mas as pessoas mentalizam, né? E criaram esse personagem, e nós ficamos imaginando se tem algo que se assemelha a esta situação, a este ser lendário, talvez fosse esse endemoniado, pessoas nesta situação desse homem. Nenhuma cadeia podia detê-lo, nenhum grilhão podia prendê-lo, porque havia uma força ali descomunal, uma força sobrenatural que destruía a tudo, que quebrava todas as correntes, todas as cadeias com as quais aquele homem era detido. Versículo 4: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Até porque, meus amados, aquela guerra era uma guerra espiritual, aqueles seres eram espirituais, e certamente os gadarenos não tinham a mínima noção de como lidar com uma situação daquelas, até encontrarem com Jesus Cristo, né? Há muitas pessoas ainda nos dias de hoje sofrendo também. Nos dias de hoje ainda há pessoas possessas, escravizadas, endemoniadas, pessoas que ainda não sabem lidar com esta situação, pessoas que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo e ainda vivem subjugados pelo inimigo. Talvez não nessa dimensão, talvez não nessa proporção, mas menos ou mais, ainda existe muitas pessoas escravizadas pelo inimigo. Versículo 5 diz assim: andava sempre de dia e de noite, ou de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Veja que este ser não tinha sossego, não tinha paz, andava noite e dia, clamava, gritava noite e dia, totalmente insano das suas faculdades mentais, da sua integridade física, totalmente debilitado, totalmente cortado, abatido, enfim, meus amados, era uma situação degradante, horrorizante, era uma situação realmente de calamidade espiritual e física na vida daquele homem. Então, esses detalhes nos são fornecidos para que a gente tenha noção do tamanho do milagre, meus amados. É exatamente revelado nesses versículos o estado espiritual e físico também desse homem, o estado degradante em que esta legião de demônios deixaram aquele indivíduo,
aquele homem, mas que teve, pela graça de Deus, o privilégio de ter encontrado Jesus Cristo, né? Nós vamos ver nos versículos posteriores, agora do versículo 7 ao versículo 15, para nos fornecer agora o relato do milagre efetuado por Jesus na vida daquele homem. Os primeiros versículos nos forneceram um panorama da vida daquele homem, da situação degradante daquele homem, mas agora ele teve um encontro com Jesus. Agora o milagre se manifesta na sua vida, e um milagre de uma proporção gigantesca, de uma dimensão muito grande, extraordinário milagre, a extraordinária graça de Deus se manifesta a esse homem. Versículo 7 diz o seguinte: exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Os demônios, os espíritos imundos, conhecem a Jesus, conheceram a Jesus quando ele esteve aqui entre nós. Conhecem a Jesus e a sua autoridade. O reconhecem como Filho de Deus. O reconhecem como o Salvador de Israel. O reconhece como aquele que haveria de vir, esmagar a cabeça da serpente, libertar os cativos, restaurar todas as coisas. E esse endemoniado, essa legião de demônios, reconheceram Jesus. E algo interessante, que o inimigo, com todo o seu furor e a sua demonstração de autoridade, ele se submete, ele se dobra, ele se prostra e ele adora a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus ordena aquele espírito: sai desse homem. E não há hesitação, não há uma tentativa de revidar, de resistir. Por quê, meus amados irmãos? Porque aqueles espíritos imundos reconheciam a autoridade que estava e que está sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Versículo 9: e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Responderam: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Já falei anteriormente a respeito desse detalhe, que possivelmente seriam ali cerca de 6.000 espíritos malignos atormentando aquele pobre indivíduo. E neste momento aqui é revelado que se tratava de uma legião, né? De uma quantidade tão grande de demônios, de espíritos que escravizavam, que subjugavam, que causavam toda sorte de males sobre aquele homem. E rogou-lhes encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Veja só, aqueles espíritos malignos que se levantavam como algozes, dominadores, destruidores. De fato, o inimigo é tudo isso na vida daqueles que são seus escravos, que são seus subordinados. Eles agora não resistem à ordem de Jesus, não tentam revidar, não tentam enfrentar, mas eles mudam aqui o seu comportamento e rogam encarecidamente a Jesus. Eles estão diante daquele que tem todo o poder e toda a autoridade. E o inimigo não tem outra alternativa senão se prostrar, adorar, reconhecer a soberania de Jesus Cristo como sendo o próprio Deus e de rogar-lhes. O inimigo sabia que ele não estava ali mais em condição de autoridade, não estava ali mais em condições de mandar, de subjugar, mas ele estava ali numa situação agora de alguém que estava subjugado, de alguém que estava dominado, de alguém que estava sob a autoridade do Senhor e Salvador Jesus
Cristo, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, aquele que descera até o inferno, tomou as chaves da mão do diabo, aquele que é todo poderoso, e o inimigo sabia disso, e o diabo sabe disso, e treme na base diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se desse penhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos, né? Quando há aqui um diálogo entre os demônios, Jesus, e parece que Jesus está fazendo uma concessão ao diabo. Eles rogaram que Jesus não os expulsasse do território, mas os mandasse para os porcos, e Jesus assim ordena. Mas nós vamos ver que, na verdade, qual foi o destino dos porcos? Se precipitaram, morreram. Ou seja, aqueles demônios não tiveram casa para morar. Certamente eles ficaram ali naquele território, e esse detalhe também não nos importa, não é nisso que nós queremos focar nesse momento, né? Trata-se de uma dimensão espiritual, mas o que o texto deixa claro é que Jesus não faz acordo com o diabo, Jesus não faz a vontade do diabo, Jesus não faz segundo o diabo determina ou sugere que ele faça, mas Jesus sabia muito bem o que iria acontecer aos porcos e, consequentemente, aqueles demônios. Então, meus amados irmãos, primeiramente nós vimos o tamanho do milagre, e nós vamos ver agora algo que não poderia ser diferente: a reação daquele homem e o tamanho da gratidão daquele homem a Jesus. Aquele homem que fora endemoniado horrivelmente e que agora é liberto por Jesus. E há um detalhe no versículo, deixa me ver aqui direitinho, que vai nos fornecer a mudança de situação daquele homem. Versículo 15: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Veja o tamanho da mudança na vida daquele homem. Aquele que vivera, não sabemos por quanto tempo, naquela situação tão degradante, tão horrível, tão terrível, agora estava ali em perfeito estado, assentado, né, limpo, certamente suas feridas sendo tratadas. Agora era uma nova criatura, agora era uma nova história, e isso não poderia gerar algo diferente no coração daquele homem, senão uma profunda gratidão. E é a segunda coisa que nós iremos meditar, é exatamente a respeito do tamanho da gratidão daquele homem. No versículo 18: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Veja, meus amados, a gratidão daquele homem não poderia gerar um fruto diferente, mas o fruto da gratidão é exatamente a submissão. Lembro-me de um filme que assisti, exatamente um filme de uma legião romana, me parece que a 9ª Legião é o título desse filme, mas eu me lembro de um daquelas autoridades, né? Melhor dizendo, um oficial romano, que lutara como gladiador, e ele venceu, e aquele que fora vencido, ele disse: a partir de hoje eu sou o seu escravo, eu sou o seu servo. Na verdade, ele venceu aquele homem, e ele poderia ter matado aquele homem, e ele, ao invés de matar, ele optou por deixar aquele homem vivo. E o homem disse: a partir de agora você me libertou da morte, me poupou da morte, então eu vou te servir, né? E houve um sentimento parecido
com este endemoniado, este agora liberto, né, que antes fora endemoniado, em relação a Jesus. Ele quis se apegar a Jesus. Ele disse: agora eu sou o teu servo, agora eu quero te servir, agora eu quero estar aonde você estiver também. Nós estamos aqui em Floriano e aqui nós temos pelo menos 3 clínicas de recuperação, de acompanhamento a dependentes químicos. E todas elas são cristãs, né? São administradas por igrejas evangélicas aqui. E a gente tem observado algo interessante. Aqueles internos que passam pelo período de tratamento e terminam. E aqueles que realmente eles comprovam o tamanho do milagre, a transformação, eles valorizam aquilo que Deus fez na vida deles, a oportunidade que Deus deu para eles. É interessante, normalmente eles chegam para os pastores, que via de regra são os administradores das clínicas, e dizem assim: olha, eu quero ficar aqui, eu quero ficar com você, eu quero ser um auxiliar. E muitos deles terminam sendo pregadores, missionários e até pastores. Outros, normalmente, se afastam, e esses que se afastam, eles terminam caindo, terminam voltando para o mundão e normalmente reincidindo em alguns delitos e retornando para a clínica ou para outros lugares piores. Mas o que é que nós vemos aí? Aqueles que valorizam o milagre, aqueles que contemplam o tamanho do milagre, eles também têm uma gratidão enorme em seus corações e eles querem se apegar agora com toda a sua força para não correrem o risco de caírem novamente. Aquele homem sabia o que era, meus amados irmãos, a situação terrível de ter sido um endemoniado, de ter sido um escravo do diabo. Ele não queria mais largar Jesus, ele queria agora estar sempre com Jesus. A gratidão gera compromisso. Se você de fato é grato com aquilo que Jesus fez na sua vida, você vai renovar o seu compromisso com Ele todos os dias da sua vida. Nós temos orado constantemente para Deus nos livrar dos males, para nos livrar aí da pandemia, ou mais propriamente da Covid-19, né, causada pelo coronavírus. Nós temos orado a Deus para suprir as nossas necessidades, e Ele de fato tem suprido. Mas será que nós temos sido gratos, meus irmãos? Qual tem sido o nosso grau de compromisso para com Deus? Será que nós temos nos apegado a Jesus com afinco, com unhas e dentes, como diz o ditado? Será que nós de fato temos valorizado aquilo que Jesus tem feito por nós? Este homem valorizou. E o tamanho da sua gratidão gerou também uma grande submissão. E por último, nós vamos ver aqui, nós já vimos o tamanho do milagre, o tamanho da gratidão, e veremos agora o tamanho da missão. A gratidão daquele homem gerou compromisso. Ele queria seguir a Jesus, andar com Jesus, mas veja que Jesus tinha uma missão para ele. Versículo 19 vai dizer assim: Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Como se Jesus tivesse dito assim: eu tenho outra missão para você. Eu já tenho aqueles que irão me acompanhar, já escolhi os meus discípulos, já tenho a minha equipe, mas você também faz parte dela, você também faz parte do reino. Não há necessidade de precisamente você estar entre aqueles que estariam diretamente com Jesus, mas eu tenho uma missão para você: volta para a tua casa e evangeliza os teus parentes. A tua cidade, o teu bairro, a tua rua é carente do evangelho.
a tua família é carente do Evangelho. Seja uma testemunha de Jesus na tua casa, na tua rua, no teu bairro, na tua cidade. E com certeza, daqui a pouco você irá evangelizar no teu estado, no teu país e em outras nações, se assim for o plano de Deus para você. Mas a gratidão a Deus gera em nós um espírito missionário. Você jamais poderá se conter, mas você vai querer falar das grandes maravilhas de Deus na sua vida, dos grandes feitos que Jesus operou e continua operando na sua vida. Então, meus amados, esta é a mensagem do Senhor para nós, através da sua santa palavra e dessa grande história registrada por Mateus, por Marcos e por Lucas, deste milagre extraordinário na vida deste homem que fora terrivelmente endemoniado, mas que tivera um encontro com Jesus e consequentemente fora liberto e salvo por Jesus Cristo. Essa é a consequência natural de alguém que tem um encontro com Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar e nos capacitar pelo seu Espírito para sermos testemunhas, começando em casa, na rua, no bairro, na cidade e até os confins da terra. Vamos orar novamente? Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas, pela palavra que fala profundamente aos nossos corações. Abençoa o teu povo, Senhor, em todos os lugares, fortalecendo a tua igreja, renovando a nossa fé, a nossa força, o nosso compromisso, a nossa gratidão. Espírito de Deus, abençoa o teu povo, traz a cura, a libertação, manifesta, Senhor, o teu poder. Aqueles que porventura estão sendo ainda escravos do inimigo, liberta, Senhor, e salva e abençoa o teu povo. Nós oramos e te bendizemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, que Deus os abençoe. Um abraço a todos e até a próxima.